Boa tarde, senhores. Muito obrigado aí pelas palavras carinhosas de todos. Queria apenas fazer um breve comentário a respeito do que aconteceu nesse ano de 2016 e recolocar algumas críticas das quais nós recebemos de forma humilde, calada, sem procurar confronto, mas sempre achei que haveria um momento de repor algumas informações e explicar tecnicamente, deputado Sabá Reis, muito das críticas. Crítica política, eu, na qualidade de ainda presidente dessa casa, sempre responderei, deputado Dallas, com as explicações técnicas. Crítica política, crítica politiqueira, crítica da maldade, responderei sempre com explicações técnicas, e esse é o momento de explicar, não apenas para rebater as críticas, mas principalmente para mostrar a todos a real situação da casa até a data de hoje. Nós recebemos, neste ano de 2016, cerca de 225 milhões de reais. 225,1 milhões de reais. Para que os colegas tenham uma ideia, a frustração da receita de 2016, deputado Adjunto Afonso, Vossa Excelência que é presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a frustração da Assembleia Legislativa, a frustração de receita, ficou em torno de 39.670.000, ou seja, a Assembleia deixou de receber, deputado Sabá Reis, menos 39,6 milhões. O orçamento previsto para esse ano era de quase 40 milhões a mais, a gente recebeu 40 milhões a menos. Se nós compararmos os valores recebidos, valores nominais, não levando em consideração o aumento das tarifas de água e energia, não levando em consideração o aumento da inflação, se compararmos os valores nominais, em 2015, recebemos 235 milhões. E em 2016, recebemos 225 milhões. Ou seja, em 2015, nós recebemos 10 milhões de reais a mais. E nesse ano de 2016, nós recebemos a menos os 10 milhões. Nessa últimos 10 dias, nós conseguimos pagar o 13º, e não só o 13º, mas o 13º com o ticket, algo que desde o início do ano nós vínhamos trabalhando para que pudéssemos chegar nesse período, na última quinzena do mês de 2017, com o 13º pago, onde todo o funcionalismo da Assembleia Legislativa recebeu aposentados, pensionistas, comissionados e efetivos. Ao contrário do que se pregava aqui com o terrorismo, dizendo que nós não conseguiríamos pagar o 13º dos funcionários, e isso foi dito o ano todo pelas pessoas que querem pregar o terrorismo, por aquelas pessoas que participam de uma escola que pregar o terrorismo é o que há de melhor a ser feito, e nós respondemos com o trabalho. Nós respondemos com o trabalho. E aqui eu quero dizer aos colegas que essa casa, senhores, foi a primeira instituição do Amazonas e talvez a do Brasil a perceber que ainda em fevereiro de 2015, portanto, um ano e 10 meses atrás, nós já falávamos que o país estava em crise. Aqui eu quero pedir para que os colegas façam um exercício de memória. Essa casa, essa administração,
foi a primeira instituição do Amazonas a falar que a economia brasileira e a economia do Amazonas estavam em crise. Naquela época, deputado Ferraz, nós não concedemos, em fevereiro de 2015, algo que era previsto em lei, algo que todas as casas legislativas do país, começando pelo Senado, Câmara de Deputados Federais, Câmara de Vereadores de Manaus e de todas as demais capitais, a Assembleia Legislativa de todos os estados brasileiros concederam o aumento da verba de gabinete e o aumento da cota do exercício de atividade parlamentar, a SEAP. Aqui na Assembleia, o deputado José Ricardo Wendler, Vossa Excelência sabe disso, Vossa Excelência estava na nossa reunião. Em fevereiro de 2015, nós não aumentamos a verba de gabinete dos parlamentares e nós não aumentamos as verbas indenizatórias. Esse foi o primeiro pacote de contenção de gastos há cerca de 1 ano e 10 meses atrás. Ninguém falava em crise. A Dilma tinha acabado de se eleger, que estava tudo bem em economia, e aí virou o ano e ninguém falava em crise. E nós, quando recebemos o primeiro repasse do 10º, já com cerca de 3, 4 milhões a menos, nós já percebíamos que a economia amazonense estava em crise. Num segundo momento, 6 meses depois, em agosto de 2015, nós aprovamos aqui nessa casa em reunião compartilhada, não foi uma reunião do deputado Josué Neto com a sua diretoria, não foi uma reunião do deputado Josué Neto com a mesa diretora, foi uma reunião com todos os 24 deputados. Nós realizamos o segundo pacote de contenção de gastos nessa casa. Em agosto de 2015, fizemos e suspendemos as diárias e as passagens. Suspendemos o fretamento de aeronave para qualquer um dos deputados, incluindo todos os membros da mesa diretora. Não foram só os 16 deputados aqui, presidente de comissão, todos os 24 deputados sofreram com a suspensão de fretamento de aeronave. Nós suspendemos os serviços de buffet da casa. Ainda em agosto de 2015, nós reduzimos os contratos dessa casa em 25% e reduzimos a cota de combustível de abastecimento dos veículos da casa, da parte administrativa, em até 50%. Por isso, senhores, que eu fui bastante criticado. Como eu fui criticado? Deputado Ricardo Nicolau, como nós fomos injustamente criticados por todos esses cortes desses gastos. Ainda, terceiro e último pacote de contenção de gastos aqui que nós sofremos nesses últimos 2 anos. Diminuímos mais uma vez os contratos dos fornecedores da casa em 10%. Reduzimos a cota de comunicação dos deputados em 72%. A verba indenizatória, que já não tinha acontecido aumento no início de 2015, em abril de 2016, foi diminuído em 10% as verbas indenizatórias. A redução da cota de bolsas de estudo em 37,5%. As bolsas de estudo, que de vez em quando o Ministério Público, o Tribunal de Contas vem aqui arguir a inconstitucionalidade, que isso não é bom para a casa, que isso não é bom para a sociedade, que eu discordo, porque hoje tem servidor dessa casa concursado e que estudou por conta dessas bolsas, que tiveram diminuição, mas que estão trabalhando na sociedade, em outras instituições, aqui dentro, como pessoas que entraram aqui nessa casa, inclusive via concurso, e tem vários exemplos aqui. Nós diminuímos as bolsas em 37,5%. Nós reduzimos a remuneração dos cargos comissionados. Houve a diminuição de salário dos cargos comissionados que está previsto em lei, ao contrário, inclusive, do que foi falado aqui hoje, que foi reduzido o salário de servidor efetivo.
Não foi. Para não dizer que foi mentira, eu vou dizer, houve um erro. Houve um erro quando deram essa informação aqui hoje. Não foi reduzido salário de servidor efetivo, até porque é ilegal. A lei não permite que se reduza salário de servidor efetivo. Nós não diminuímos salários de servidores efetivos nessa casa. Senhores, a frustração de receitas públicas estaduais advindas do quadro econômico brasileiro recessivo, carrearam medidas cautelares de austeridade nesse biênio entre 2015 e 2016, em valores reais da economia. Senhores, deputado Serafim Correia, economista, com todo esse pacote de medida, somente nesse ano, nós deixamos de gastar, deputado Gomes, deputado Belarmino Lins, nós economizamos 19 milhões de reais. Com todos os cortes que nós fizemos, meu amigo deputado Augusto Ferraz, Vossa Excelência, que é craque em número, porque sabe fazer conta de tabuada da tampa de um balcão de comércio, nós economizamos 19 milhões de reais com todas essas medidas. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vossa Excelência acha que eu estou feliz com isso aqui? Não. Eu não estou feliz, não. Eu queria muito ter feito a administração desses últimos 2 anos, como eu fiz aqui em 2013 e 2014. Onde a economia era crescente, onde nós podíamos investir em todas as atividades para que melhorasse a atividade e o mandato dos colegas. Os colegas que estiveram aqui comigo em 2013 e 2014 sabem do que eu estou falando. Deputado Orlando Cidade, deputado Francisco Souza, deputado Adjuto Afonso, deputado Ricardo Nicolau, deputado José Ricardo, deputado Belarmino Lins, deputado Abdala Frache. Essa casa nunca negou uma diária para um servidor sequer no período que nós tínhamos recursos. Essa casa nunca negou uma viagem nacional ou internacional para um deputado e principalmente para um assessor que precisava do recurso para fazer a sua viagem e ter a sua diária garantida da sua alimentação e da sua hospedagem, do seu transporte. Essa casa, em 2013 e 2014, quando tínhamos recursos, nunca negamos um voo de uma comissão importante, de uma comissão que precisava fazer a sua reunião em qualquer um dos municípios desse estado, seja ela de finanças, seja ela de segurança, qualquer uma das comissões. Todas as viagens institucionais das comissões eram realizadas. Saúde, deputado Ricardo Nicolau, quantas e quantas vezes essa casa aqui, com o deputado Dallas, que continua sendo de oposição, que sempre recebeu tratamento carinhoso, todos recebiam os instrumentos para que os mandatos fossem realizados. É por isso que, quando eu recebi as críticas agora, nesse último biênio, eu ficava calado. Eu tinha a maior da paciência para ouvir e pensar, não sabem o que estão dizendo. Muitas críticas. Aliás, eu recebi esse conselho de uma pessoa que tem idade para ser meu pai. A pessoa disse assim: quando o Eduardo Braga estava terminando o mandato e passando o cargo para o Omar Aziz, um governador passando para o outro, tinham tantas e tantas pessoas esperando apunhalar o Eduardo pelas costas. Quando o Omar estava passando o cargo para o José Melo, tinham tantas e tantas pessoas esperando, fazendo críticas, criando intriga, mentiras. Olha, presta atenção, o teu pai está deixando a presidência do TCE
E quantas críticas ele está sofrendo porque ele está deixando o poder. E você, quando você deixar a presidência da Assembleia, você também vai sofrer isso. Quer dizer, eu quero dizer a todos que tudo que aconteceu nos últimos 2, 3 meses de críticas a essa administração, eu recebi, deputado Bi Garcia, com o espírito do homem público que sabe ouvir e que sabe manter a sua posição de que eu não estou aqui, como disse o deputado Luiz Castro, porque eu sou o dono da casa, muito pelo contrário. Meu espírito nessa casa foi sempre de manter o respeito, de tratar igualitariamente todos os 23 colegas, independente da orientação política ou partidária, com respeito, com o que a casa pode ceder, com o que a casa pode oferecer para o colega exercer um bom mandato, porque eu não quero que o colega exerça um bom mandato para ver o sorriso no rosto do colega, não é isso. Eu quero que o colega exerça um bom mandato pelo bem do nosso Estado. Essa é a minha vontade, essa foi a diferença do primeiro para o segundo biênio, e quem não quiser compreender, não tem problema, porque o colega que ficou aqui, deputado Belarmino Lins, como Vossa Excelência, em 2013 e 2014, e agora no segundo biênio, 2015 e 2016, sabe exatamente e sofreu na pele o segundo biênio, assim como diz o deputado Ferraz, teve e conheceu a princesa, conheceu a bonança, conheceu a Assembleia, no momento que a Assembleia tinha condições de conceder todas as ferramentas para um bom mandato para os deputados. E isso, eu quero aqui tirar meu sapato, ficar descalço, sandália da humildade. Tenho falado para o deputado Davi Almeida há mais de 2 meses. Davizinho, você vai ser um presidente melhor do que eu. Eu tenho certeza que o deputado Davi vai ser um presidente melhor do que eu. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão criar intrigas, vão fazer fofocas, vão querer desfazer essa amizade de 10 anos, como ele mesmo disse, ou diminuir o nosso relacionamento. Deputado Ricardo Nicolau, a nossa amizade, o nosso relacionamento não terminou nem diminuiu quando Vossa Excelência passou essa cadeira de presidente para mim. Da mesma forma, o meu relacionamento com o Davi Almeida ainda está no início e será fortalecido, porque contará com o apoio meu quando ele quiser. Saberei ocupar o meu lugar como terceiro vice-presidente, porque iniciei aqui, deputado Belão, pelas suas mãos, quando Vossa Excelência era presidente da casa, como segundo secretário. O cargo que hoje vai ocupar o eminente deputado Ricardo Nicolau. Iniciei nessa casa como segundo secretário no primeiro mandato, em fevereiro de 2007. Não por minha causa, por causa de conversas, de articulações, de família, inclusive, de família. E Vossa Excelência sempre falou isso. Vou lhe prestigiar porque seu pai foi um grande amigo meu, deputado nessa casa, junto comigo, e agora você está entrando, Vossa Excelência está entrando, e eu vou lhe devolver uma gentileza em nome do seu pai, e assim eu recebi. E quero dizer que torço muito, colegas deputados, e a todos os servidores, que tudo isso aqui que foi cortado, assim que comece a economia aquecer, a gente receber mais recursos, que isso aqui seja reconquistado. Só para que vocês tenham uma ideia, e finalizando, eu recebi sugestões de que no último dia do meu mandato eu pudesse revogar tudo isso aqui. Eu recebi essa sugestão. Ia ser uma beleza, não ia? Mas eu ia ser completamente irresponsável com o próximo presidente. Porque se isso aqui foi bom para a atual administração, nós temos que esperar, deputado Ricardo Nicolau, a economia voltar a acelerar, a voltar a aquecer, para reconquistar tudo isso que foi cortado. Isso aqui não me deixou feliz, não. Apenas me deixa tranquilo
quando as nossas contas forem julgadas. Me deixa tranquilo em saber que todos os quase 5.000 ex-servidores e atuais e aposentados dessa casa receberam os seus salários, principalmente o de 13º salário, e o ticket, não é apenas o 13º, é o 13º e o ticket. Então, sucesso à nova mesa diretora, ao querido amigo já presidente, já o declaro presidente. Já vamos iniciar uma fase de transição a partir da segunda-feira, e eu tenho certeza de que o Davi tem tudo para ser um presidente melhor do que eu. Todos nós cometemos erros, deputado Ricardo Nicolau, deputado Belarmino Lins. O Davi estava aqui quando Vossa Excelência foi presidente, deputado Belão e deputado Nicolau, e comigo. Tenho certeza que os meus erros ele não os cometerá, assim como os erros do Belão, assim como os erros do Ricardo Nicolau. E, de forma muito humilde, torço muito para que o deputado Davi Almeida, nosso presidente, seja um presidente melhor do que eu fui, melhor do que o Belão foi, melhor do que o Ricardo Nicolau foi, e que as intrigas de comparação não entrarão nesse coração nem no meu fígado. Eu espero que a Assembleia possa continuar a cumprir com o seu papel constitucional, que é de fiscalizar, promover leis e, acima de tudo, apontar, indicar para o Executivo quais os problemas da sociedade, mantermos as boas relações com as instituições, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Executivo, Defensoria Pública e a sociedade amazonense. Muito obrigado, boa tarde a todos e que Deus nos ilumine.